Vamos assistir juntos um vídeo que eu vi nas redes sociais da Renata Almada. A Renata Almada, eu já troquei ideia com ela no SBT Esportes RS. Te faço convite aqui de segunda a sexta-feira no SBT, às 1h10 da tarde. Eu apresento o programa lá falando de Grêmio, Inter, bastidores, repercussão dos jogos. Vocês podem assistir o programa do SBT aqui pelo YouTube, SBT RS. Mais de 1 milhão de inscritos no canal do SBT RS aqui no YouTube. Ou então na Clássica TV aberta. Bom, lá eu encontrei a Renata, a gente já trocou algumas ideias. A Renata, ela é psicóloga esportiva. E ela faz uma análise desse Grêmio de 2025, que é um estudo de caso, cara. E aí tu escuta ela falando, e o que ela diz faz muito sentido do comportamento coletivo dos jogadores, do comportamento individual dos jogadores. E ela foi uma das primeiras pessoas que matou a charada de por que o time agia daquela maneira. E as entrevistas dos jogadores eram completamente diferentes do que o corpo deles dizia. Então a Renata Almada sabe demais, cara. E ela consegue se expressar de forma muito clara e passar os conceitos da psicologia aplicada no esporte de forma muito clara para todo mundo entender. Eu entendi fácil, ouvindo o que ela estava dizendo. E nas últimas horas ela colocou um vídeo nas redes sociais falando sobre o Gemerson. Que o Gemerson está sempre rindo. O Gemerson está sempre com a mesma cara. Depois da derrota para o CSA lá, depois da derrota para o São Paulo, ou na eliminação dentro da arena, o Gemerson sempre apareceu rindo. Então o vídeo da Renata Almada, repito, psicóloga esportiva, ajuda a gente a entender por que o Gemerson está rindo. Precisamos falar da risadinha do Gemerson. Porque, afinal de contas, ele tá ou não tá tirando sarro com a cara do Grêmio e com a cara do torcedor. Eu sou a Renata Almada, eu sou psicóloga esportiva e comento sobre futebol. E especialista em explicar polêmicas. Todo mundo já viu isso, né? Tem entrevista pós-jogo, tem risadinha do Gemerson. Inclusive é que ele tá rindo enquanto os jogadores estavam quebrando pau lá com o árbitro no jogo contra o CSA. Aí entro eu pra dizer pra vocês que isso não é uma risadinha, é um sorriso nervoso. Que é uma exibição emocional incongruente, quando a reação não bate com a situação. Ela só acontece quando a pessoa interpreta a situação que ela tá vivendo como estressante, angustiante, incômoda e ameaçadora. Ou vocês acham que da entrevista pós-jogo do Grêmio atuando mal, com o rendimento abaixo do esperado, não é algo ameaçador psicologicamente para os atletas? E aí entra a necessidade de sorrir, porque o sorriso faz com que o cérebro libere neurotransmissores, dopamina, serotonina, que combatem os efeitos nocivos do hormônio do estresse, o cortisol. Também é um mecanismo de defesa daquelas pessoas que tendem a evitar experiências negativas se desconectando das suas emoções. Isso pode indicar uma grande dificuldade na autorregulação emocional, um dos aspectos cognitivos mais importantes para um jogador de futebol. Porque se ele não consegue identificar e administrar as emoções, ele não vai conseguir encontrar o equilíbrio emocional que momentos adversos do jogo demandam. Conclusão, o Gemerson não tá achando nada engraçado, tá? Ele só tá escolhendo um péssimo recurso para liberar tensão e estresse diante de uma situação extremamente incômoda para ele. Cara, esse vídeo, ele coloca os conceitos de algo que a gente, quando vê o Gemerson falar, a gente imagina. Porque não faz nenhum sentido o Gemerson estar rindo depois de uma derrota com uma virada nos últimos 5 minutos em Maceió, como foi no 3-2 para o CSA. Não faz nenhum sentido o Gemerson estar rindo na beira do campo, no final do jogo, na arena, em que o Grêmio não foi capaz de fazer um gol no CSA. Não faz nenhum sentido o Gemerson rir na zona mista do Morumbi depois de uma derrota de virada no fim, em que ele sofreu uma falta no lance que depois virou pênalti. Não faz sentido. Só que a Renata Almada, ela consegue colocar ali os conceitos da psicologia, ela consegue colocar conceitos da neurociência, falando de dopamina, a liberação de dopamina, né? Que nada mais é do que um neurotransmissor de satisfação, né? Então, ela consegue mostrar para a gente, de forma teórica, mas muito fácil, que o Gemerson não é preparado para estar na situação que está. Além dele não viver o grande momento da carreira, porque o Gemerson jogou semifinal de Champions League, vocês sabiam disso, né?
O Gemerson foi semifinalista de Liga dos Campeões com o Mônaco. O Mônaco do Mbappé. Então, além do Gemerson não viver o grande momento da carreira dele, e a gente sabe disso, além dele falhar em campo, ele entrou numa espiral que ele está tão sob pressão, que ele está tão desacorçoado, que a reação dele é rir. E isso fica pior. Isso piora a situação, porque o torcedor vai olhar e vai dizer, pô, o que esse cara que está entregando gol a torto e direito, que está errando tudo, está rindo? Mas é uma reação emocional. E o grande problema aí dessa situação, vendo o vídeo da Renata, é o seguinte. O Gemerson, ele não pediu para estar no Grêmio. Ele recebeu uma proposta para vir para o Grêmio. O grande problema é o processo de contratação. Por que o Gemerson foi contratado? O Gemerson foi escolhido por quê? Ele tem o perfil, psicológico, ele tem o comportamento, ele se encaixa onde numa dinâmica de vestiário? Sim, ele é um zagueiro alto, já teve uma trajetória de chegar em semifinal de Champions, ele tem força, beleza, são atributos físicos, são características físicas. Mas como que o Grêmio pensou em utilizar o Gemerson? Ou o Gemerson foi contratado porque era o zagueiro que dava para contratar com o dinheiro que o Grêmio tinha? Porque a gente vai chegar no ponto em que o elenco é montado com o que dá. Se o elenco é montado com o que dá, com o que cabe no bolso, com o que aparece de oportunidade, com o que é oferecido, a chance de um jogador, depois de uma derrota, chegar e rir é enorme. A chance desse comportamento, rir, um riso nervoso, depois de uma derrota, aumentar o clima ruim, era gigantesca. Eu estou falando isso porque nitidamente o problema não é o Gemerson, é quem contrata o Gemerson. De não pesquisar, de não ter informação e depois de contratar o cara, de não dar suporte. Não fazer um trabalho psicológico. Aliás, por favor, se tu está me assistindo aí, para ti ir na terapia é um tabu, é um problema, é um sinal de fraqueza, é 2025, meu camarada. 2025. Por favor. Por favor.